também, cadê as fotos? É presença real, palavra viva no altar, fogo espiritual, cânticos que sobem ao céu, oração sem cessar, no Espírito Santo, o povo aprende a adorar. Glória. Som, agora som. Segunda dia de clamar, oração e comunhão, guarda tempo de ensino, fundamento e direção, e no domingo a glória desce com poder, cultos vivos, temáticos, Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria, mais um dia na presença do Senhor. Vamos aproveitar o momento, vamos dobrar os joelhos e buscar a face de Deus em oração. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Deus maravilhoso. Mais uma vez, Senhor, estamos, Senhor, de joelhos dobrados, Senhor, diante da tua face. Primeiramente, Senhor, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas faltas que cometidas na tua presença. Pai amado, começamos, Senhor, mais um culto, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Queremos, Senhor, te pedir, Pai amado, a tua presença neste lugar. Senhor, mais um culto, Senhor, de missões, Pai amado. Mais um dia, Senhor, que o Senhor preparou para estarmos na tua presença, Pai amado, falando sobre missões, Senhor Jesus. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai amado, pelo privilégio, Senhor, de ontem, Senhor, tuas almas naquele evangelismo de rua, Senhor Jesus. 2 filhos pródigos, Senhor, voltou para a tua presença, Pai. Aonde, Senhor, quer que eles estejam, Senhor, fortalece eles, Pai amado, e traz eles de volta para casa. Pai amado, neste culto de missões hoje, Senhor, queremos, Pai amado, abordar, Senhor, um tema, Pai amado, sobre missões, Senhor. Senhor, muitos, Pai amado, estão sofrendo neste momento, Senhor, dentro de um leito de hospital, Pai amado. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, quantas vidas estão sofrendo, Senhor, dentro de um leito? Quantos nessa manhã, Senhor, estão descendo a sepultura, Senhor? Senhor, vem falar do teu nome, Pai. Quantos, Senhor,
quantas pessoas neste momento, Senhor, estão, Senhor, na rua. Quantas pessoas, Senhor, já foi, Senhor, o presbítero, Senhor, na tua casa, já foi tua missionária, está, Senhor, no mundo. Muitas vezes por alguma palavra que a igreja machucou, Senhor Jesus. Pai, cada um, Senhor, tem uma história no mundo. Mas a verdade é, Senhor, que muitas vezes estamos preocupados com a nossa história, Senhor. Estamos preocupados, Senhor, com as nossas contas, com as nossas dívidas. Esquecemos dos nossos irmãos que estão lá fora sofrendo, Pai. Muitos que neste momento, Senhor, não têm, Senhor, o pão de cada dia. E o que a igreja está fazendo, Senhor? O que nós estamos fazendo, Pai? Será que estamos fazendo a tua obra, Senhor, de verdade, Pai? Falamos tantos em missões, Pai, mas será que nós estamos fazendo a missão que foi dada para nós fazermos? Missões, Pai amado, verdade é que muitos o Senhor levanta, Senhor, para ir para outro país, Pai, fazer a obra. Mas é aqueles, Pai, que estão aqui, Pai amado, que vê o teu irmão jogado na sarjeta e não faz nada. Senhor, que missão é essa, Deus? Oh, Deus. Pai amado, quantos dos nossos irmãos, Senhor, estão no leito de uma cama, precisando, Senhor, trocar uma fralda, Senhor, isso também é missão, Pai amado. Missão, Senhor, é fazer uma visita, Senhor, nos ensina essa noite, essa manhã, Senhor, a verdadeiramente fazer a missão, Senhor Jesus, que nós não sabemos, Pai. Senhor, a verdade é que a missão muitas vezes, Senhor, que o Senhor fazia era passar em Samaria, Senhor, por causa de uma alma, Pai. E nós estamos fazendo o quê, Deus? Que essa manhã, Senhor, nós venhamos ter uma experiência sobre missões, que o Senhor venha nos ensinar, nos capacitar, Pai. Nós estamos aqui de joelhos dobrados porque sabemos, Pai, que só o Senhor pode fazer, Senhor, que sem ti nós não somos nada, Pai. Pai amado, quantas pessoas estão agora no campo missionário, Pai amado, precisando de roupa, de quantia, Senhor. Vai abençoando a vida dos missionários que estão no campo, Pai amado, que estão fazendo a obra, aqueles missionários que neste momento estão de joelhos dobrados para o Senhor preparar a viagem, Pai amado, o Senhor preparar as coisas contra eles, Pai amado. Usa vidas, Pai querido, para fortalecer o campo da missão, Senhor Jesus. Abre os corações, Senhor Jesus, para abençoar missões, Pai amado. Pai querido, nós queremos te agradecer pelos nossos amigos, Pai, que tem nos ajudado, Pai, pela missionária Laís, Pai amado, que vai começar um trabalho. Seja com ela, abençoa ela, abre as portas, Senhor, dê entendimento, Pai, para ela, Pai. Porque não é fácil, Senhor, estar na frente da tua Deus Todo-Poderoso. Senhor, abençoa a nossa irmã Josi, que está aqui solicitado, o missionário Laírto, Senhor, o pastor dessa igreja, Pai amado. Continua abençoando, Pai amado, os países, Senhor, da perseguição, que estão em distantes lugares, perdoando a palavra, Senhor. Passamos, Senhor, meu Deus, por adversidades, por perseguições, por dificuldades, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado. Queremos estar convidando aqui a Lenita Josi para estar deixando Aleluia. o louvor no altar. Glória a Jesus. Oh, Deus, isso dele, glória. Glória a Deus. Aleluia. Amada amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus. De poder estar aqui nesta manhã, Deus adorando o maravilhoso. Senhor, porque nós escolhemos o primeiro lugar para estar hoje, né? Na casa do Deus Senhor. Deus. Foi a melhor escolha que nós temos hoje, né? A igreja poderia estar cheia, mas o Senhor preparou um momento para mim, para você hoje ouvir a palavra, que eu sei que o Senhor vai falar no coração, não somente de nós que já se encontram presentes, mas daqueles que estão do outro lado, dessa tela, do Facebook. Deus venha alcançar cada vida neste momento. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia, Deus. Que você entrou aqui hoje, você que está do outro lado, que está ouvindo essa palavra,
Lança sobre o Senhor toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade, porque o Senhor ele vai estar cuidando de você no dia de hoje. Escute o Senhor. Não é todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Nenhum momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois o louvor pra levantar-te é difícil. Uma ajudado ao teu sei que é preciso. E quando as lágrimas misturam com sorriso, é que o louvor era teu pai dizendo isso. Olha que Deus diz: lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você está indo muito bem, só está cansado. Entrega tudo, seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, pois tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Aleluia, Deus. Glória. Deus poderoso. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Sim, Deus. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Pois que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois um louvor pra levantar-te é difícil. Uma ajudado ao teu sei que é preciso. E quando as lágrimas misturam com sorriso, é que o louvor era teu pai dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você está indo muito bem, só está cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, pois tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Deus não vai deixar você cair. Foi Ele quem te trouxe até aqui pra aliviar o fardo, pra aliviar o fardo. Foi a mão dele quem te sustentou. Essa canção foi Deus quem te enviou pra aliviar o fardo, pra aliviar o fardo. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você está indo muito bem, só está cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, pois tem bom ânimo, eu venci.
Aleluia. Glória a Deus, né? Lança sobre mim um fardo. Igreja, como é culto de missões, né, pastor? Vamos falar um pouquinho sobre o que o Senhor tem feito nas missões, né? A gente está muito feliz, né, pastor? Ontem, 2 filhos pródigos voltou. Glória a Deus! Né, ali no evangelismo. Glória a Deus. Deus é bom. A gente ontem estava muito difícil, porque eu tô com infecção no rosto. Eu falei pro Senhor, eu não vou fazer evangelismo, sabe? Eu estava com muita dor. Mas eu falei, fica em casa também, não vai adiantar. E a gente foi. Mas foi muito gratificante, sabe? Porque ver aquelas duas almas. E é interessante, sabe, Josi? Você louvando e eu venho na memória, sabe, pastor? Aleluia. Aquela cena daquelas duas pessoas com aqueles 2 sacos vindo na nossa direção. E o Senhor falava assim pra mim, observa, filha. E eu fiquei olhando, eu falei, o que, Senhor? Ele falou, olha o fardo que eles carregam. Meu Deus! É como se fosse os filhos pródigos mesmo, Desse aquele jeito. fardo. E aquele jovem, aquela moça foi vindo, aquela mulher foi vindo, e o Senhor falava assim, para eles, pede oração, e aquela mulher sedenta de uma palavra, de um abraço, Júlio. De um abraço. É verdade. Ela não precisava mais nada. Era apenas um abraço. E muitas vezes, pastor Lailton, a gente da igreja acha que a missão é ir para o outro lado do mundo. Sim, vai ter pessoas que Deus vai levantar, sim, não é errado. E fazer a missão em outro país, como tem aqui o nosso companheiro Lailton. Deus escolheu ele, Deus escolheu outros missionários. Mas eu e você podem ser missionários essa manhã. Aleluia, Jesus. Porque muitos aí fora no Josi estão morrendo por falta de um abraço. E conversando ali com aquela mulher, orando, abraçando, perguntando para ela se ela já conhecia Jesus. E aquela mulher já tinha até um cargo dentro da igreja. Aí o Senhor me fez parar e pensar: o que será que levou aquela alma a se perder, mesmo dentro da igreja? Muitas vezes, sabe, Dionísio, é a gente que está matando almas. Porque às vezes nosso irmão entra dentro da igreja e ele não quer muita coisa, ele só quer um abraço. Será que eles estão nos dando um abraço para o nosso irmão? Essa semana, o Senhor me fez ir ali dentro de um leito de um hospital. E eu cheguei muito triste de ver aquela situação. Aquela mulher que outra hora chegou ali no quintal da minha casa, muito bonita, Josi. Uma mulher empoderada, uma mulher que dirigia, uma mulher linda. Não tive mais notícia. A notícia que eu tive foi uma foto dela, está no terminal daquele leito. E ali a gente foi se despedir dela. E ali orando naqueles leitos, quando a gente entrava dentro das salas, Josi, irmão Ailton, quantas almas estão sofrendo ali dentro, Josi? Esperando alguém para falar de Jesus. Para falar de Jesus, pastor Ailton. Quando eu entrava dentro daqueles quartos ali, as pessoas sentavam. Porque o nono andar ali daquele hospital é onde ficam os paliativos. Os paliativos são pessoas que não têm mais o que a medicina fazer. É só um milagre. E quando a gente entrava ali com a Bíblia, aquelas pessoas sentavam quem podia sentar para ouvir a palavra e ouvir falar de Jesus. E ali eu me senti tão inútil. Eu falei: Senhor, quantas vezes eu estou dentro da minha casa dormindo e tem almas descendo a sepultura e só quer ouvir a palavra. E aquilo eu vim, sabe, pensativa sobre o que está acontecendo dentro do Evangelho. Como a gente está se acovardando. Tem pessoas morrendo que está faltando ouvir, que está precisando de um abraço, igreja. E a missão hoje que eu tenho para falar para vocês é verdade, é sobre isso. E tem muitos que a missão é conseguir caminhar mais um dia. Que você venha se levantar, que eu venho me levantar hoje. E continuamos falando do amor de Cristo. Amém, igreja? Eu quero convidar aqui o pastor, o missionário Lailton. Amém, Jesus. Está nos deixando a experiência, que a gente está com saudade dele. Amém, Ele está falando muito. Isso aí mesmo, Jesus. Deus abençoe.
Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia para vocês, nesta manhã tão abençoada, e mais um culto de missões. Eu tenho, como sempre falo, o privilégio de ter nascido para o Evangelho em um lar missionário, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Edson, missionário, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu também já estava com saudade, mas nós temos muitos afazeres, não é fácil, mas Deus tem nos dado graça. E eu louvo a Deus por estar aqui nesta manhã. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Aleluia, oh glória, Deus é bom demais, glória a Deus, aleluia. Eu quero já parabenizar você que está aí do outro lado, nos Deus maravilhoso. Que Deus possa te conceder um dia de paz e de bênção, que essa palavra alcance você nesta manhã. Você encontrou Isaías capítulo 6, glória a Jesus. Amém. Versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. O 7 diz: e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. O 8 diz: depois disto, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Se assente, por favor. Queridos, antes que eu entre na mensagem, eu quero deixar aqui uma pequena introdução. A partir do momento que o homem e a mulher se rendem aos pés do Senhor, imediatamente ele recebe da parte de Deus um chamado. E minha mensagem nesta manhã para você é os desafios de um chamado. E eu espero que nesta manhã, meu irmão, minha irmã, você que está com o teu chamado parado, paralisado, Deus possa ativar o teu chamado nesta manhã. Aleluia. Tem muitas pessoas que ainda não detectaram o seu chamado. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam aquilo que Deus tem para a vida deles. É verdade. Entenda, eu e você tem um grande chamado da parte de Deus. Verdade. Aleluia. E o maior chamado que Deus nos faz é: ide por todo o reino, pregai o evangelho a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha a responsabilidade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus conta conosco, aleluia. Deus conta comigo e conta com você nesta manhã. Eu espero que você possa entender uma coisa: há desafios. Quando Deus nos levanta, nós imediatamente pensamos: tudo vai ser fácil, tudo vai ser moleza. Não, meu amado, há desafios a ser enfrentado. E o primeiro desafio que Deus nos traz nesta manhã é aceitar aquilo que o Senhor nos purificou de toda a iniquidade. Aleluia. Sabe, eu e você somos seres humanos, entenda. Nós ainda pecamos em pensamentos, atos e palavras. Nós ainda temos gestos que não agradam ao nosso Deus. Aleluia. Mas, querido,
Entendendo uma coisa, não é para nos desanimar, é para nos fortalecer. Isaías era um grande homem de Deus. O texto que eu li para vocês fala de Isaías, mas ele também tinha as suas fraquezas, as suas fragilidades. Querido, entenda uma coisa: tem coisas em nossas vidas que Deus vai trabalhar e é necessário Deus tirar. Deus tirar. Sabe por quê? Porque lá na frente é que nós vamos entender qual é o propósito de Deus trabalhando sobre aquilo nosso. Primeiro, nós temos que aceitar que Deus tire de nós toda iniquidade, querido, para que nós possamos ter em nossos lábios uma palavra santa, uma palavra que santifique, uma palavra que purifique os corações angustiados. Pensa aí, quantas pessoas nesta manhã serão alcoolizadas, outras drogadas, outras na sarjeta. Eu e você dormimos em uma cama quente essa noite, mas muitos amanheceram na rua. Deus precisa trabalhar em nós. E uma grande iniquidade que eu vejo na igreja de hoje, irmãos, é o coração endurecido. Nós ainda temos o nosso coração endurecido. Olha o versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido. Aleluia. Isaías se sentia perdido com aquele chamado do Senhor. Ele se sentia neutralizado. Por quê? Porque, meu querido, Deus não nos chama para pregar para santinhos, não. Não, o evangelismo não é para santinho, não. Porque tem muitos ainda que se acham santos. Tem muitos que nós vamos falar de Jesus e eles dizem: mas eu conheço a Deus. Não conhece. Não conhece. Isaías sabia que a nação de Israel naquele momento estava passando por uma crise de identidade espiritual. É verdade. Foi um povo que se rebelou contra a palavra de Deus. Foi um povo que se rebelou contra a grande obra de Deus. E Deus olha naquele meio de iniquidade, em meio de pecado e promiscuidade, e escolhe Isaías: ei meu irmão, ei minha irmã, você foi chamado e escolhido por Deus. Aleluia. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir. Aleluia. Queridos, eu fui levantado para missionar em 2005. Mas daí para cá, Deus tem mudado muita coisa e ainda vai mudar, pastor Edson. Irmãos, Deus sabe como agir em nós. Por que onde Deus me tirou do interior da Bahia, meu querido? E eu não tenho estudo não, eu só fiz até a 6ª série. E eu precisava entender aquilo de Deus nas nossas vidas. Então, querido, deixa Deus trabalhar conforme eu queria dele. É verdade. Entenda, tudo que Deus tem para nós é maravilhoso, é perfeito. Tudo que Deus tem para nós é algo assim sobrenatural. Deus vai querer trabalhar em nós para nos enviar e ter uma palavra santificada para falar do amor de Jesus para quem necessita. Verdade. Tira, Senhor, nossa iniquidade. Tira, Senhor, nossa frieza. Tira o nosso desânimo. Deus quer avivar chamados nessa manhã. Aleluia. Primeiro nós precisamos aceitar que Ele trabalha em nós. Ele tem que trabalhar em nós, querido. É verdade. Se Deus não trabalha na vida do profeta Isaías, já era. Se Isaías não aceita o chamado, não tinha como não. Segundo, responder ao chamado. Mas eu tenho respondido: será? Será? Precisamos responder esse chamado. Isaías diz: depois disto, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Por quê? Levita, nós queremos escolher o lugar que nós iremos. É verdade. E a partir do momento que nós queremos escolher para onde iremos, nós negligenciamos o nosso chamado. Verdade. Será que nós estamos prontos? Não é do nosso Ao término deste culto, Deus nos enviar o Adriano Marrei? Jesus. Será? O Hospital Geral? Será que eu e você nesta manhã vamos aceitar ao término deste culto Deus dizer assim: vale na Cracolândia? Entenda, é Deus que escolhe onde nós iremos. É Deus que escolhe onde vai nos colocar. É Deus que escolhe um lugar propício. É Deus. E nós temos muitas das vezes resistido a isso. Irmãos, eu tenho andado em igreja. Eu cheguei em uma igreja e tinha 8 missionários. E eu me identifiquei com eles e falei: qual é o teu campo de trabalho?
nenhum sabe. Eu estou esperando no Senhor. Olha aí. Olha, o ponto da igreja, as cadeiras da igreja não é para evangelista, nem para missionário. verdade, Jesus. É dessa maneira. Sabe onde é o lugar do missionário e do evangelista? É na rua, é nas favelas, é nos trens, é nos becos sem saída. Como eu trabalho na rua dirigindo, você sabe qual é a minha ferramenta? É os faróis. Onde eu paro que vem alguém me pedir uma moeda, eu aproveito aquele tempinho para falar de Jesus. Jesus te ama. Ah, mas só isso? Sim. Tem muitos que não entendem o amor de Jesus dentro deles. Então precisamos responder o chamado, querido. É verdade. Precisamos responder. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu estou apto onde Deus me mandar. E não tem comigo não, esse negócio. Eu não falo com um pai de santo. Eu não falo com uma prostituta. Eu não deixo naquela boca de fumo. Para aí, você vai pregar para quem então? Deus, é assim. Se não tiver pecador no mundo, se não tiver pecado no mundo, a gente vai pregar o evangelho para quem? Aceite o teu chamado. Aleluia. Se Deus te chamou, aleluia, para varrer a igreja, vem varrer a igreja e lavar banheiro. Glória a Deus. Se Deus te chamou para ficar na porta, venha ficar na porta. Eu tenho observado que uma das maiores brigas que o pastor tem na igreja é quando separa obreiros. Separa o diácono, no outro dia o diácono chega na igreja, muda logo a voz. Já quer ficar aqui em cima. É verdade. A tribuna não é lugar para quem é diácono, não, meu irmão. Não é, não. Não é. Verdade, pastor. Diácono tem que estar pregando, não. Diácono tem que estar servindo. O diácono na igreja é a mão direita, o braço direito do pastor e da pastora. Entenda isso. Terceiro, abrir mão dos laços familiares. Olha aí. Eu não estou falando você abandonar a sua família. Não. Não. Eu estou falando são laços que nos atrapalham. Só desmamar, né? Sabe, nós somos que nem filho de passarinho. Criou asa, tem que voar, mano. Tem cristão? Deus me chamou, mas enquanto a minha mãe estiver aqui, eu estarei junto com ela. Você não está respondendo o seu chamado. Sai da aba do papai e da mamãe. Aleluia. Olha só. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu mostrarei. Há uma terra preparada pelo Senhor para aqueles a qual Ele levanta. Deus. É mesmo Quando assim. Deus confirmou meu chamado para ir à África, eu cheguei para o missionário e falei assim: olha, Deus nos confirmou a África. Só que eu fiz um levantamento financeiro no momento que está muito pesado. Eu vou fazer uma viagem experimental de 40 dias e depois a gente vê o que pode fazer. Filhos, mulher, um lar. Mas algo dentro de mim queimava. Moía o meu peito quando eu ia deitar para dormir. A minha cabeça ficava lá e aqui. Quando for um belo madrugada orando ao Senhor, o Senhor falou: homem, dos teus cuido eu. Deixa seu pai em paz, irmão. Deixa sua mãe em paz. Abre mão disso. Vai falar do amor de Jesus lá fora. Aleluia. Abre mão dos laços. Não é abrir mão da família. A gente vai, nós podemos falar com nossos familiares. A gente vai para o Nordeste da Bahia e fala com nossos familiares. Então abra mão. É se apegar. Se apegar. Tem filhos e filhas que não querem sair da água do pai e da mãe. Você não vai crescer espiritualmente, aleluia. Para que o seu chamado seja ativado, você tem que entender, aleluia, os propósitos que Deus tem para você. É verdade. Quarto, obedecer o chamado, mesmo sem saber para onde vai. Olha aí. Quem é chamado não escolhe para onde ir, não, irmão. Quem é chamado simplesmente se põe na disposição do Senhor. Deus me chamou, aleluia, para ser um ajudante daquela empresa, mas eu não vou. Eu quero ser o gerente. Calma, seja o ajudante, depois você chega na gerência. Primeiro Deus tem com você ali ajudando, para você se dar primeiro com os humildes daquela empresa. Ô irmão, como está difícil. Não é o evangelho difícil, é nós tornamos ele difícil.
Sabe, querido, tornamos difícil. Como a gente tem complicado o Evangelho. E as pessoas olhando nós e dizendo: ah, mas é assim, eu não quero. Eu não quero. Irmão, deixa Deus te guiar. Deixa Deus te orientar. Porque é difícil entender o chamado, querido. Mas Jesus também foi fácil para ele aceitar vir à terra como homem e levar sobre ele os nossos pecados? Não foi. É tanto que em toda angústia e sofrimento ele diz: Pai, afaste de mim esse cálice, o cálice da vergonha, o cálice da decepção, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Aleluia, Deus. Sabe, querido, nós precisamos entender, aleluia. Se eu fui chamado para louvar, é louvar. Se eu fui chamado para pregar, é pregar. Tem uns e outros que têm os dois dons. Mas Deus sabe separar cada coisa. Deus sabe lidar com cada coisa. Deus tem a separação perfeita para cada setor da igreja. E eu vejo a igreja cheia se sofrendo. É verdade. Sofrendo. Que o levita quer ser pastor. O pastor não quer ser. Olha, é uma complicação. Só Jesus na causa. Sabe? E o pior, o profissionalismo na igreja de hoje. O levita acabou de louvar, some todo mundo da igreja. Irmãos, que coisa! Será que Deus só preparou ele para aquele momento ali? Meu irmão, o culto é um todo. A oração da abertura do culto, a palavra de introdução do culto, o momento do louvor, o momento da oferta, o momento da palavra principal da igreja, aquela comunhão com os irmãos. É verdade. Sabe? E aí termina de louvar. Meu Deus! Parece que só foi se apresentar. A igreja não é um palco de apresentação, não. A igreja é um lugar para a gente receber a glória do Deus Altíssimo. Deus. Aleluia! Gênesis 12:4 diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Arã. Todo mundo olha nesse texto de Abraão. Pastor, eles pensam que é uma coisa simples. Não, meu irmão, vamos estudar a geografia bíblica para você ver que situação estava esse homem. Fala aí, Deus. Olha, primeiro, Abraão passa por um processo muito grande. Nós sabemos que o pai de Abraão era um homem que adorava deuses estranhos. Ele não só adorava, como ele fabricava deuses estranhos para vender. E um belo dia, talvez você não saiba dessa história, me permita contar para você. O pai de Abraão vai a uma viagem e deixa o irmão dele, o pai de Ló, tomando conta dos deuses. Abraão está em casa. Olha o que Deus faz: tira o pai de Abraão daquela situação. Não deixa Abraão estar lá junto com ele para vender os deuses. Digamos que um comércio. E Deus permite que aquela situação ali, aquele ambiente pega fogo. E o pai de Ló, o irmão de Abraão, começa a correr para defender os deuses. E cai um daqui, cai um dali, ele corre, vai para um lado, ele corre e vai para outro. Querido, naquele fogo ele cai e morre queimado. As pessoas correm e chamam Abraão. Corre que o fogo está destruindo tudo. Abraão chega, não consegue entrar no templo, mas imediatamente vem algo na mente dele: para aí, se esses deuses não foram capazes de salvar a casa dele e salvar o meu irmão, aleluia, esses deuses eu não vou servir, eu não quero os deuses do meu pai. Deus prepara um cenário para que faça o chamado a Abraão, e aí é que Deus entra. Abraão, sai da tua terra. É fácil? Não. Da tua parentela? Não. Da tua família? Não. Nesse momento, Deus tem certa convicção que ele foi em direção ao homem certo. É por isso que ele é chamado o pai da fé. Porque ele viu que aqueles deuses inúteis não foi capaz de salvar o seu próprio templo, nem salvar a vida de seu irmão. E Abraão assume uma responsabilidade: eu vou criar o filho do meu irmão, meu sobrinho vai comigo. Que se você observa pela ordem de Deus, Ló não era para estar com Abraão. É verdade. E observa que Deus só libera as bênçãos sobre Abraão quando eles dois se apartam. É verdade, Deus. Eles não estavam juntos.
para que as bênçãos acontecessem, não. Entenda, a bênção é para você, o chamado é para você, mas Deus vai alcançar todos ao teu redor, todos ao nosso derredor. Eu creio. Que a intenção do Senhor é salvar todos, mas nem todos vão ser salvos. É verdade. É o chamado, queridos. É o chamado. Nós temos que entender como Deus trabalha. É fácil entender, não, querido. E o meu conselho para missionários hoje é: irmão, faça um seminário de missões. Estude línguas. É necessário. Faça um seminário de liderança cristã. Porque o missionário no campo, irmãos, ele é pastor, ele é obreiro, ele faz de tudo um pouco. Verdade. Ele é pedreiro, ele é encanador, ele é eletricista. Deus usa ele de várias maneiras no campo. É verdade. E os missionários de hoje, infelizmente, alguns, ele é levantado, ele é ungido, mas ele quer ficar dentro da igreja missionária. Missionário, deixa eu dar um recado para você. Ei, a igreja não é o teu lugar, a igreja é a tua faculdade. Você se prepara aqui, mas olha para fora. Para que ficar na igreja? Sabe quem tem que ficar na igreja? É o pastor, cuidando do rebanho, orientando o rebanho. Orientando o rebanho. Tem tanto lugar para o missionário ir, tem tanto lugar para o evangelista ir. Evangelista de público de igreja, não é? Aqui é para o presbítero e o pastor. Aleluia. Entenda, dentro do chamado, há momentos que haverá separação. Vai haver separação. Nem sempre a pessoa que começou junto com você vai terminar junto com você. Nem sempre. Porque o próprio Deus permite certas coisas. É verdade. Por quê? Olha, Gênesis 13, do 8 e 9, o que é que diz? E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. O 9: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparte de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. É forte, Deus. Irmão, vamos ser sinceros. Pastores, irmãos, como é ruim a gente se apartar de um primo, de um sobrinho, de um irmão, da mãe. É ruim, irmão. Eu que eu diga, sabe? Mas nós precisamos entender, porque no chamado precisa haver em nós convicção do nosso chamado. Porque se não haver essa convicção no seu chamado, você não vai ser capaz de exercer aquilo que Deus quer que aconteça dentro do teu ministério. Há ministérios paralisados por falta desse entendimento. Há ministérios atrofiados por falta desse entendimento. Nem todos que começaram com você vai terminar a carreira junto com você. Abraão sai junto com seu sobrinho a uma terra que Deus determinou para eles. Só que o que Deus tem para Abraão não tem para Ló. É diferente. E Deus é tão sábio que Deus já sabia que da descendência de Ló nasceriam duas nações rebeldes e cruéis contra a nação de Israel. Olha aí. Os amonitas e os edomitas são descendentes de Ló. E Deus chama Abraão e diz, e Ló chama ele e diz: olha, tá aí. Por quê? Cuidado com o seu crescimento espiritual e material na obra do Senhor. O teu crescimento espiritual e material vai criar em alguns inveja. Vai criar em alguns, eles vão ficar assustados, porque eles acham que Deus não pode nos usar. Abraão olha olha a prosperidade de Abraão. Deus abençoa os dois, sim. Irmã, onde eu estou, a bênção que Deus me dá alcança vocês. É verdade. Só que assim, começou a haver o que? Contenda entre os pastores. Olha, os dois rebanhos tinham bens materiais, bens financeiros. Só começou a haver contenda entre eles. E eu creio que Abraão, como tio, um homem mais maduro, olha para o sobrinho e diz: não é impossível, está acontecendo entre nós. Não foi assim que nós aprendemos.
Nós aprendemos de maneira diferente, nosso pai ensinou de maneira diferente. E há uma separação. Irmão, no chamado vai haver um momento de separação. Vai haver um momento de quebra, aleluia, de comunhão. Vai haver um momento de separação umbilical, aleluia. É necessário sim, Deus trabalhar sim, para que haja em nós um fortalecimento e um crescimento espiritual. Olha, tem crescimento espiritual que para mim e para você só vem no deserto. Só vai vir na dificuldade. Tá vendo? O deserto de Deus é faculdade para quem tem chamado. Irmão, se você sentar comigo meia hora e eu contar para você a minha história, você vai dizer, meu Deus, eu não quero nem 10%. Olha aí. Eu era cheio de pessoas que se diziam amigos. Eu era cheio de familiares que aos domingos estavam na minha casa comendo meu feijão, bebendo meu refrigerante. Mas o que eu me posicionei? Dessa maneira. E quando eu me posicionei, eles se afastaram de mim. É verdade, filho. É dessa Mas maneira. irmão, a princípio, creio que Abraão viu Ló, escolheu as campinas do Jordão. Olha que coisa linda. Aquelas campinhas tão verdes, eu vou para lá. Abraão disse, bom, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu pedir para a esquerda, eu vou correr para a direita. O que escolhe é tudo. Nem tudo que os nossos olhos carnais veem é bênção de Deus. Cuidado quando você está olhando. Vigia. E aí há aquelas divisão. Houve o rompimento umbilical entre eles. Eu fiquei por um tempo unido umbilicalmente com o meu pastor, o meu líder de missões, o Gilson. Mas foi necessário Deus romper. Onde o Gilson estava, eu estava. Onde Jesus pisava, eu pisava. Sabe? Eu aprendi, eu fui preparado. Mas houve um momento de rompimento. Primeiro Deus tirou o pai. Traz Gilson da África, leva para a Amazônia. Gilson me convida para a Amazônia. E agora tirou a mãe. Estamos separados. Ele lá e eu aqui. Entenda que Deus vai fazer essa separação entre nós. Essa separação não é para a morte, não, mas é para crescimento daquilo que Deus tem para comigo e para com você. Hoje eu entendo por quê. Irmão, você só vai me ver sozinho, não. Eu ando acompanhado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No meu carro é sozinho, sozinho. Vou para a igreja com a minha esposa, sabe? Mas amigos, assim, para dar pastores. Não. É verdade. É o mesmo. Só que tem algo. Eu tenho as minhas particularidades com Deus. Que de repente eu poderia estar do lado de alguém e ele não entender. Sabe? Imagina agora, se Ló estivesse junto com Abraão, naquela contenda, naquela guerra terrível, seus pastores se destruindo, e Deus ia descer para Abraão e dizer assim, ó, a tua descendência será como a areia da praia. Ló não ia acreditar, irmão. Não. Houve divisão. Meu irmão, nunca vamos fazer aquilo que Deus quer se for da nossa vontade. Não tem como. E para encerrar, vença a desconfiança. Olha aí, Deus. Nem todos vão crer que Deus chamou para algo. É verdade. Não. Mas ele é incapaz. Mas ele não tem estudo. Mas ele não tem. Não. Deus te escolheu, então confie nele. Pensa Isaías. Ele está no templo, ele disse que ele estava no templo, ele viu a glória de Deus naquele momento. Olha onde Deus veio um dia a boca do homem, dentro do templo. Aleluia. E eu creio que para ele, naquele momento, ser levantado por Deus para ser um dos maiores profetas do Velho Testamento, era algo assim, impensável. Por quê? Porque lembra como vivia a nação? O paganismo era muito grande. Se adorava vários deuses.
Isaías foi chamado para adorar ao Deus verdadeiro, ao Criador do universo. Isaías foi chamado para adorar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que fez o céu, a terra e o mar. Ele continua dizendo Senhor, mas eles não acreditavam. O paganismo era muito grande. Entenda, você e eu fomos chamados, aleluia, para anunciar Jesus de Nazaré a uma nação incrédula, a uma nação que não crê que Deus opera, a uma nação que ainda não crê que Deus modifica, a uma nação que ainda não crê que Deus faz milagres. Aleluia. E você? E você? Vê essa desconfiança. Êxodo 4, versículo 1 diz: então respondeu Moisés e disse: ah, Senhor, que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Aos olhos humanos, até para a igreja no momento era impossível um semi-analfabeto, sem passaporte, sem uma estrutura, podia ser levantado para um país pequeno como a Guiné-Bissau, onde no ranking africano é o 7º país mais pobre do mundo. Olha aí. Um país onde não tem energia elétrica, saneamento básico, um país onde as leis muçulmanas é que imperam. Era impossível. Era impossível. Impossível. Muitas pessoas não creram quando eu falei na igreja, quando eu relatei para a igreja a visão e a revelação que Deus tinha trazido ao meu coração. Eu orando no banheiro da empresa às 6 horas da tarde, todo dia eu tinha aquele compromisso com Deus. E Deus me revelou. E aos poucos as coisas foram acontecendo. Deixa eu falar algo para você aqui. Não tenha pressa. Simplesmente caminhe. Caminhe. Faça aquilo que é necessário fazer. Enquanto Deus chamava, eu fazia um curso aqui, um curso ali, estudava aqui, estudava ali. O meu líder me orientando, falou: olha, tem um seminário para você fazer em Recife. Eu falei: Jesus, e agora? Eu tenho que fazer hospedagem em hotel, eu tenho despesas. E Deus preparou todas as coisas. Fiz o seminário, eu viajei em 15 cidades do interior pernambucano, aprendendo na prática. Sabe? Aprendendo. Tive várias cidades do Pernambuco. E saí dali com uma convicção de uma coisa: não adianta só a gente ficar dentro da igreja lendo a Bíblia. Verdade. Não adianta. Nós precisamos sair de dentro da igreja e aprender com o mundo. Muitas dessas coisas. E quando Deus preparou tudo, que eu cheguei na Guiné-Bissau, a última vez eu fiquei 1 ano em uma aldeia chamada Fula, uma etnia Fula, trabalhando com aquele povo ali. Eu entendi porque eu tinha que passar por aquele processo. Havia desconfiança, havia desconfiança no teu chamado para louvar a Deus. Mas não olhe para isso. Enquanto eles estão desconfiando, vai orando, vai aprendendo, vai escrevendo um louvor, vai falando com Deus. Que é assim que Deus ativa o nosso chamado. Porque se nós olharmos para a desconfiança e parar, meu irmão, é impossível exercer a nossa fé. Pensa aí, Abraão. Sai da sua família, vai para uma terra. Abraão nem sabia para onde ele ia. Eu e você também não vamos saber. Mas aprenda uma coisa: o Senhor é a nossa direção. Aleluia. O Senhor, Ele é o nosso guia. E aonde Ele nos levar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai nos orientar. Eu creio. Eu só falava uma língua. Aí vou para um país, Senegal, de língua francesa. Vou para Guiné-Bissau, um país de etnias que tem vários idiomas. Deus me deu, aleluia, a oportunidade de aprender um pouco do crioulo. Hoje eu falo crioulo. Eu tenho uma Bíblia em crioulo, eu ministro também em crioulo. Olha só como é Deus. Chego no aeroporto do Senegal para vir para o Brasil. Eu sozinho eu e o Espírito Santo naquele aeroporto, vou falar, vou me dialogar com os policiais. Porque houve naquela época problema de tráfico de drogas e prenderam 2 brasileiros traficando droga naquele país. E como eu tinha despachado a minha bagagem para São Paulo, eles desconfiaram. E eu dialoguei. Não me pergunte o que eu falei. Deus usou a minha boca e falou com eles. Mas eu falei. E não temi. Sabe? Eu sou servo de Deus Altíssimo. Vou me posicionar como tal. Então, meu querido, que Deus nesta manhã tenha ativado o teu chamado. E que você possa entender que no chamado vai haver luta, dor, decepção, desconfiança. Mas uma coisa eu te garanto: confie no Senhor. Assim como Isaías confiou,
Abraão confiou, Moisés confiou, aleluia, e tantos outros grandes homens da Bíblia confiou. Quero convidar você a confiar no Senhor e abre o seu coração para que Deus possa ativar o teu chamado. Que Deus nos abençoe. Espero que essa palavra tenha falado poderosamente ao seu coração nesta manhã. Amém? Deus, Pastor, muito obrigado. Meus irmãos, muito obrigado. Missionária Levita, muito obrigado. Aleluia. Que Deus nos abençoe. E as suas palmas, louve e engrandece o nome do Senhor. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvar a Deus. Deus Todo-Poderoso. Tu és bom, Jesus, o tempo todo. Escute a letra deste louvor. Deus! Oh, aleluia, Deus! Aleluia! Não acabou. Deus de poder e glória, aleluia! Que já terminou. É Deus! E que era o teu fim. Sim, Deus! Mas não terminou. Se enganou quem pensou. Oh, glórias! Que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou
familiares. Aleluia, Deus. Pessoas que estão em leitos de hospital, pastor Laí. Aleluia. Desenganado pela medicina. Meu Deus. Não é pouco, igreja. É muito. A gente está com uma moça chamada Adriana, que está em estado terminal. O câncer já tomou conta do corpo, né? Todo, já não tem mais o que fazer, segundo a medicina, né? Não tem mais o que fazer. Estamos com um bebezinho ainda que nasceu de 5 meses. Já é a 9ª cirurgia no cérebro dessa criança. Não sei, só um milagre para explicar. Essa criança ainda está viva, mas ainda está viva. Glória a Deus. E impressionante, igreja, que a criança aparentemente ela está perfeita, porque para 9 cirurgia no cérebro e a criança ter os movimentos perfeitos é um milagre. Glória a Deus, né? aleluia. E aquela criança está ali, voltou para o hospital Mandaki, a mãe retirou, foi para outro hospital, mas trouxe de volta para o hospital Mandaki, está pedindo oração. E ela está contando, igreja. Estamos também com o Enzo, né? O nosso pequeno Enzo, que a gente tem orado aí meses por ele. Foi uma queda boba e deu um problema no ossinho do joelho do Enzo e ele está indo e voltando. Porém, igreja, eu creio que é uma obra do Senhor, porque o Enzo está dentro do hospital fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. O Enzo daquela idade, irmãos, ele está orando nos leitos. Aleluia. Você acredita, pastor? Aleluia, glória a Deus. Está vivo, sabe? Aí, quando o Senhor levou a gente lá, né, pastor, para orar por ele, o Senhor falava para mim, Neemias, e eu coloquei o apelido dele de Neemias, é o pequeno Neemias. Eu falei para ela, o Senhor falou que ele é o Neemias, porque a mãe estava afastada da presença do Senhor. E o Enzo está ali dentro daquele hospital. Eu creio que é para fazer uma grande obra. Porém, o Senhor sabe como trabalha. Agora também está o papai dela, o seu Eni. Está no hospital, está muito mal, já venceu um câncer. E está aí também, né? Então, quando vocês for orar, ora por eles, igreja. Amém? Orem por eles, eles precisam, eles estão ali contando com a sua oração, tá? E sobre o projeto dos pães, essa semana vai voltar de novo os projetos dos pães, que a gente estava parado pelo tempo, né? O pessoal acho que enjoou do pão, viu, pastor? Não enjoou do pão. Mas a gente precisa retornar, porque a gente precisa, né, pastor? Aí de um socorro. Então, a partir de quarta-feira, voltamos com o projeto dos pães, amém? E vocês ligam aí, pede para o pastor pede para a missionária ali, e vamos fazer aí um movimento para que não venha a ser esse projeto. Né? Aleluia. Quer, pastor? Aleluia, Deus. Missionária, né? E a gente está muito grato, né? Que o projeto de missões aí na rua está evoluindo, né? Está devagarzinho, mas o Senhor tem abençoado. E está sendo coisas assim, o Senhor já tem dado livramento, né, pastor? Pessoas que chegam e falam, hoje eu ia tirar a minha vida. Então, para muitos é um trabalho, é como eu falo para o pastor, celebridade é fácil. Aqui no Ibera a gente não está procurando celebridade, a gente está procurando adoradores, de verdade. E é muito gratificante você ir para a rua. Convido você que nunca teve experiência, que queira conhecer o que é o evangelismo na rua, o que é o trabalho. É você estar preparado para abraçar mendigos, é você estar preparado para alimentar pessoas. Você vai ver de tudo. Você vai ver pessoas drogadas e você vai ter que ver que você não é nada. Nós não somos nada, igreja. Nós não somos nada, Dionísio. Hoje nós estamos aqui falando, mas amanhã pode ser a gente que esteja no leito de hospital. Porque a gente tem paga dentro do hospital, a gente vê que a gente não é nada, pastor político. Você olha situações e você fala assim, eu não sou nada. Porque é Deus que nos sustenta. E trabalhar com o evangelismo é isso, é você olhar para o seu irmão e você conseguir sentir compaixão e você entender que nós não somos nada. Nada. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Nós não somos melhor que ninguém. Eu agradeço a minha oportunidade. Até amanhã. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor. Quem está feliz diz amém. Amém. A palavra falou contigo, diga amém. Amém. Que Deus possa ativar em você esse chamado. Que todos nós temos, viu, Igor? Todos nós temos um chamado para abençoar vidas. Nós somos agentes de salvação. Amém. Glória a Deus. E é assim que nós temos que nos comportar. Eu costumo dizer
eu tenho essa convicção de que a igreja é lugar onde nos reunimos para adorar o Criador, para apresentar a Ele um culto, que a etimologia da palavra culto quer dizer homenagear, prestigiar. Então aqui nós nos reunimos para homenagear a Deus, para cultuar a Ele. Mas o nosso trabalho é lá fora. O nosso trabalho é levar uma palavra para quem já não tem mais esperança. E o nosso evangelismo de rua flui a cada mês. Infelizmente a gente só tem condições de fazer isso uma vez por mês. Se bem que tem lugares que não faz nem isso, né? Mas nós, com a nossa pequena força e condições, porque há um gasto para trabalho de evangelismo, há um gasto de material, há um investimento de tempo. Mas nós estamos ali com a nossa tenda da oração armada, pessoas passam, pedem oração, nós oramos. Ontem 2 pródigos voltaram, nós estávamos distribuindo material e quando nós voltamos para a tenda da oração, estava lá as missionárias orando por um casal e aceitaram voltar para Jesus, oramos, fizeram a confissão. Então esse é o trabalho da igreja. Aleluia. E que você possa ficar com essa palavra nessa manhã do missionário Lailton, uma pessoa que estimamos muito, que temos um respeito, uma consideração, e que quando vai viajar para fora, representa a nossa igreja lá também como nosso missionário, né? E a gente fica com o coração contente, porque nós sabemos que existem lugares maiores que esse aqui, que não tem um representante lá fora. E nós temos o pastor Lailton, missionário que está aí, daqui uns dias vai viajar novamente, voltar às atividades das missões e trazer informações para a gente, e que ele possa ativar em você esse chamado. Aleluia, Deus. É como esse interruptor. Ficamos sem energia agora, mas as lâmpadas estão aqui. É verdade. Então quando Deus ativa, a luz vem à tona. Aleluia. Nós precisamos ter essa ativação na nossa vida. Aleluia, Deus. Não nos conformarmos só em sentarmos nessa cadeira para se alegrar, louvando, adorando, ouvindo. Mas o que a gente está fazendo com o que ouvimos? O que a gente está fazendo com o que a gente ouve? A gente precisa fazer alguma coisa. Amém, queridos? Amém. Tem muita gente que quer ser como nós, só pegar carona na bênção dos outros. Mas Deus tem um chamado individual para cada um. Eu não sei qual é o seu, mas se você perguntar a Deus, Ele vai te falar. Aleluia. Porque Deus nos usa de várias maneiras. Deus nos usa como missionário até no profissional. Até na nossa vida profissional. Lá na tua empresa, você é um representante de Jesus. E você pode ganhar pessoas, Igor, sem emitir uma palavra. O pão do Evangelho é isso. Sem emitir uma palavra, José. Você pode representar Jesus lá na sua empresa. Porque a gente tem que ter ética também. Não é todo lugar que se abre a boca para pregar, não. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos a carta viva. Nós não precisamos de carta para nos representar em todo lugar. Nós somos a carta viva. É o nosso comportamento, é a nossa postura que fala quem somos. Quem é que já não passou por experiência de estar em lugar que não conhece ninguém, de repente alguém fala: ô irmão, não é adivinhação, não é um chute. Aquilo ali foi o que a pessoa conseguiu identificar em nós. Então que nós possamos pregar o Evangelho. Se precisar, fale, mas continue pregando. Amém, queridos? Olha aí, o pastor Levítico falando. E aí a gente ia no lugar para almoçar. Aí ô irmão, sentou para almoçar. A gente deu uma paz, você nem conhece. Amém. É a postura, é a fisionomia, pastor Levítico. E é assim que a gente precisa ser reconhecido. A primeira vez que os do caminho foram chamados cristãos foi em Antioquia. Por quê? Porque o pessoal queria menosprezá-los porque eram do caminho. Mas olhavam para ele e falavam: são cristãos, por quê? Porque parece com Cristo, é igual a Cristo, se comporta como Cristo, então deu o nome de cristão. E somos cristãos até hoje. Glória. Porque alguém pensou que ia menosprezar, ia ser uma fala pejorativa, e aí Deus inverteu o jogo. Hoje nós somos conhecidos como cristãos porque levamos a mensagem de Cristo a todas as criaturas. Convidamos o casal para estar aqui, né? Mas não pôde. A gente sabe, irmão, o quanto é difícil.
Nós temos experiência em trabalho de evangelismo. E não é porque a pessoa aceitou que a pessoa já vem para a igreja. Não é assim que funciona. Existe uma guerra travada. Tudo aquilo que nós mencionamos para ele, o inimigo, ao sair ali, o inimigo tentou roubar, tentou tirar a semente. Quando chegamos aqui, o que aconteceu? E quando chegou aqui também, o diabo veio atrás. Nós estávamos aqui já reunidos, já tínhamos recolhido tudo, estávamos tomando um café aqui para nos despedirmos, cada um ia para sua casa, e aí o inimigo enviou o seu adepto ali e quis entrar, mas não conseguiu. Quis entrar, mas não conseguiu. Por quê? Porque esse lugar aqui ele é rodeado de unção, na proteção de Deus. Mas é assim que acontece, porque há uma perseguição. Ele viu que a gente tentou arrancá-los da mão deles lá atrás. E aí ele veio atrás para tentar se manifestar, mas não teve sucesso, porque quem está com Cristo está com tudo que precisa. Amém, queridos? Quem está feliz diz amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Quero agradecer a cantora Josi, que saiu na chuva para vir louvar a Deus por causa do compromisso que tem com a obra. Missionário Lailton, que também deixou seus afazeres, deixou sua família para estar aqui trazendo uma palavra maravilhosa. Como é gostoso poder ouvir o missionário Lailton pregando, falando. E ele nem falou das suas experiências lá em Guiné-Bissau, né? Ele tem experiências maravilhosas que ele já contou. Vai contar um pouquinho ali também no individual. Enquanto a gente toma café, ele sempre conta alguma coisa que aconteceu no campo missionário, e isso é muito gratificante e nos edifica. Fiquei feliz por o Igor poder estar conosco nesta manhã. Gostamos muito do Igor. Eu estou quase fazendo uma proposta indecente para o Igor. Fala, Igor, fica com a gente aqui, somando com a gente aqui. Daqui a uns dias eu faço essa proposta indecente para ele. Amém, queridos? Mas estamos felizes por essa manhã poder ter prestado o nosso culto ao nosso Deus. E agradeço a cada um que contribuiu com esse culto. Amado e eterno Deus, obrigado por esta manhã, Senhor. Por tudo que fizeste, por tudo que falaste. Senhor, que o nosso coração possa arder, Senhor, meu Deus, com essa chama. Senhor, meu Deus, essa chama de vontade, Senhor, de alcançar pessoas, de alcançar vidas, de não somente olhar para o nosso próprio umbigo, Senhor, de não fazermos a nossa própria vontade, porque a minha vontade nesse momento era estar deitado, talvez assistindo um filme, mas que prevaleça na minha vida a tua vontade, Senhor, de estar aqui, falando, Senhor, meu Deus, através desses microfones, alcançando vidas nas redes sociais e edificando os irmãos que estão aqui. Senhor, meu Deus, agradeço pela vida do missionário Lailton. Senhor, conduza ele, Senhor, meu Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Sempre, Senhor, meu Deus, sustentando com essa graça que ele tem de pregar a tua palavra. Senhor, eu te agradeço pela vida da cantora Josi, Senhor, que ela possa permanecer com esse desejo de doar a sua vida para louvar o teu nome e te engrandecer aonde o Senhor a enviar, ó Pai. Senhor, eu te agradeço pela vida do pastor Levítico, pelo diácono Dionísio, pelo Igor, pela missionária Ana, que está à frente desse trabalho, Senhor, que não tem medido esforços, até impossibilitada hoje de falar, mas esteve aqui dirigindo esse trabalho, Senhor, porque a tua vontade é que deve prevalecer na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Leva o teu povo em paz para os seus lares e que eles continuem usufruindo de um dia abençoado por ti, Senhor. Essa é a minha petição e a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém, queridos? Quero agradecer os irmãos que estão ali na rede social, alguns pelo canal do YouTube, alguns pelo Facebook, no live. Quem? Maria de Lourdes, Maria Betânia, Ida Silva. Inclusive a missionária vai estar pregando hoje lá na Ida Silva, no Ministério Atalaia, lá no Tabuão, e vai ser uma bênção, né? Estaremos lá em nome de Jesus. Amém, querido? Faça com a sua mão, mão de quem quer ser abençoado. Tem ali uma cantina recheada, vai ficar na conta de quem hoje? Da Josi? Vai ficar na conta da Josi hoje, né? Amém. Aí tem dinheiro, viu? Pode comer à vontade aí. Nós vamos para a cantina ali, tomar um cafezinho enquanto a gente bate papo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja presente, seja real, não só hoje, mas para todos sempre. Podemos dizer... Amém. Está terminado em nome de Jesus. E as palmas, glória a Deus. Amém, 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 amém. Jesus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Glória.
Paz e bênção. Amém. A paz do irmão. Aleluia, Pai do Senhor. Aleluia. Pai do Senhor, Tiago Dionísio. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Senhor. Está congelada, Pai do Senhor. Pastor Levítico Gonçalves.